De volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o secretário de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso, contando com a presença também do jornalista Walter Diogo, que está lançando um livro muito interessante, História dos Presidentes, Amor e Ódio nas Eleições do Brasil. Walter Diogo está aqui. O lançamento vai ser quando, Walter? Dia 6 de fevereiro, Dia 6 na de Livraria fevereiro, da Travessa. Na Livraria da Travessa, no Leblon? No Leblon. No Shopping Com a presença Leblon? do nosso governador, que ele No Shopping Leblon? No shopping. Está aí um livro interessante, que na realidade é uma síntese do que foram os governos de todos os presidentes brasileiros, de Dilma até a Dilma, entrando no governo Dilma. Perfeito. Sucesso, parabéns pelo livro. Obrigado. É um prazer saber, estarei presente no lançamento. Mas, Diogo, pode confirmar que eu vou estar presente também. Será uma honra. O secretário Alexandre Cardoso também estará presente. De reforma política do Brasil, e tem muita honra quando a gente vê um autor como você escrever sobre a vida dos presidentes brasileiros. Obrigado. Eu conto com sua presença lá. Alexandre, voltando aqui à questão do apagão de mão de obra, que você disse ainda há pouco. Como ele se manifesta no Rio de Janeiro? Porque nós temos um perfil econômico, como disse no primeiro bloco, que tem uma demanda específica. Um polo automotivo, o Comperge com a indústria do petróleo em Itaboraí, o Porto de Açu de São João da Barra, enfim. Como esse apagão se manifesta, em que áreas, digamos, ele é mais crítico no Rio? O Ricardo e Walter, vocês são dois jornalistas excepcionais. Vocês conhecem algum professor de pedreiro? Não, professor de pintor de parede? Professor de bombeiro hidráulico? Porque a escola brasileira ficou tradicional. A FAETEC começou a formar professor de pedreiro, professor de bombeiro, professor de pintor de parede, professor de armador de forma. Hoje a FAETEC está oferecendo 112 mil vagas, é isso? Nesse semestre. No ano vai oferecer 280 mil vagas. Você quer ver um negócio? Manicure é uma profissão, não é? Você acha que o turista vai chegar aqui e pedir para cortar a unha ou cortar o cabelo em português? Você tem que botar inglês para manicure, inglês para o cabeleireiro, inglês para o esteticista, não é? Você tem que trabalhar o novo conceito de ensino profissional, que é a escola que muda a vida. É importante que a gente entenda que as prefeituras têm que dar no ensino fundamental noção de profissão. Para o garoto não chegar no primeiro ano de uma faculdade, ele se matricula, estuda 6 meses e quer mudar para outra. Lá na Ferreira Viana, o cara entra como técnico em eletrônica. A FAETEC tem quantas unidades no estado e quantos cursos hoje? São 85 unidades. Nós hoje oferecemos mais de 200 cursos profissionais, mas nós queremos transformar a FAETEC na revolução da educação profissional. O meu sonho é que você que está me ouvindo aí, se o seu filho quiser ser um eletricista, você fala assim, legal. E não discriminar por ele não ser doutor. Doutor é uma contingência da vontade, mas nós temos que respeitar o profissional, não é? Eu vou te dar um exemplo. Ricardo, eu sou filho de uma família pobre, eu tive uma carrocinha de cachorro-quente. Eu sei pegar 1 quilo de carne e fazer 17 churrasquinhos. Eu vendia churrasquinho no espeto. E quando eu dizia que ia ser médico, todo mundo achava, não vai ser. Eu acho que nós temos que fazer a escola mudar a vida das pessoas, criar esperança, não é? A educação tem que ser o caminho da esperança. E eu acho importante que o telespectador da CNT saiba o seguinte, seu filho pode ser um mecânico, pode ser um soldador e ganhar R$4.000 por mês. Secretário, o senhor vai ter problemas mais prementes. O Rio de Janeiro vem Copa do Brasil, Copa do Mundo, Olimpíada. Copa das Confederações, Olimpíadas. Isso vai ter uma demanda de mão de obra qualificada, que é uma brutalidade. E aí tem mais o Comperge, que vai criar 220 mil novas vagas, né? Então, como é que o senhor vai... É fundamental que os vai importar mão de obra, o Rio vai importar, o Rio de Janeiro vai formar. terminar 2014 com um apagão de mão de obra vencido. Mas isso é importante que os municípios trabalhem junto com o Estado. Eu vou te dar 2 exemplos. A Reduc em Caxias e Macaé. Por exemplo, a Odebrecht ganha uma grande obra na Reduc. Aí tem lá 1 ano para entregar a obra, ela tem que cumprir. Aí precisa de operador de bate-estaca, ela não tem, lá na cidade. Precisa de pedreiro, ela não tem. Aí ela vai na Bahia, Minas Gerais e traz todo mundo. Aí traz 1.000 homens. Esses homens começam a trabalhar com a Odebrecht alugando caso, a Carioca, o Camargo Correio, a Delta. Com 3 meses, esse cara arranja uma namorada. Com 4 meses, ele engravida a namorada. Quando a obra acaba, ele vai embora. Ele deixa a questão social no entorno.
O que nós temos que fazer são as prefeituras ter uma secretaria de planejamento para acompanhar preliminarmente a obra que vai ter daqui a um ano. Porque o projeto tem que estar na prefeitura. E a prefeitura fazer convênio com o Estado, porque nós temos, por exemplo, o canteiro escola da construção civil, o canteiro escola da solda, o canteiro escola da moda. Secretário, um outro tema que eu acho que é importantíssimo na sua parte diz respeito ao ensino à distância. O Rio de Janeiro dá exemplo ao Brasil em relação ao ensino à distância. Me parece que o CCERJ é o órgão responsável pela implantação desses cursos. Eu queria que o senhor fizesse um balanço desse tipo de trabalho e que tipo de resultado concreto ele tem produzido. Me parece uma intenção do senhor de implantar até mesmo um curso de engenharia à distância. Como é que está, enfim, como é que estão esses projetos e que tipo de andamento tem tido? Ricardo, a Espanha tem 200 mil alunos à distância, 150 de graduação, 40 de mestrado e 10 mil de doutorado. Eu tive, agora no final de outubro, início de novembro, visitando todo esse polo da Espanha. O professor Carlos Biochovic, que é o presidente do CCERJ, é uma referência nacional. Na verdade, a educação ela tem que mudar. 50% do aluno noturno da universidade perde a primeira aula por causa da mobilidade urbana. E 50% do abandono do ensino médio é porque, como o aluno que sai às 18 horas do seu trabalho, vai chegar às 18h30 na escola. O ensino à distância, o ensino semipresencial, é o grande futuro da educação. Nós vamos implantar... Com a inclusão digital, com o desenvolvimento da tecnologia, isso ficou tudo mais fácil, né, secretário? Daqui a pouco, o tablet vai ser o seu livro, não é? Nós estamos revolucionando, e aonde era a delegacia 59, DP em Caxias, vai ser o grande centro do CCERJ. E ali vai ter educação à distância, vai ter engenharia à distância. Eu acho que até o final de 2012 vai ter a primeira faculdade de engenharia, o professor Carlos Biochovic trabalhando muito nisso. E dia 28, dentro da Rocinha, o governador Sérgio Cabral vai estar dando uma aula para todo o estado do Rio de Janeiro, a abertura do curso à distância. São 23 mil alunos. 23 mil alunos no Rio de Janeiro. Quantos cursos, hein? São 10 cursos. 10 cursos. A abertura será feita pelo governador Sérgio Cabral no próximo dia 28. No núcleo da Rocinha. No núcleo da Rocinha. Você já vai ter vestibular. Cursos, tem muitos cursos de pré-vestibular que são realizados à distância também, né? O vestibular social também é do CCERJ. Na Rocinha vão ter 4 cursos. Vai ter tecnologia da informação. Vai ter pedagogia, administração. Agora, quais são as universidades? A UF, o CETEP, a Universidade Federal Rural, tudo dentro da Rocinha. E vai formar engenheiro? Em 2012 vai começar a Faculdade de Engenharia semipresencial. Nós estamos trabalhando isso porque tem que analisar o conteúdo pedagógico, entendeu? Agora, é a grande revolução e é o futuro. Hoje a Espanha tem um resultado fantástico. E nós queremos que os municípios nos ofereçam núcleos para a gente botar a universidade semipresencial. Outra questão relacionada à sua pasta, de extrema importância para o Rio de Janeiro, e que o Rio, de certa maneira, vinha pontuando na liderança desses projetos, é a questão das pesquisas, a FAPERJ. A quantas anda os projetos da FAPERJ? A FAPERJ teve projetos de pesquisa na área de célula-tronco que foram referências para o Brasil. Quer dizer, quais são os principais projetos, quais são os principais avanços hoje que a FAPERJ tem promovido na área de pesquisa? Ricardo, quando nós chegamos no poder, tinham 12 municípios que eram cobertos por inovação tecnológica. Hoje, todos os 92 municípios têm projeto da FAPERJ. A FAPERJ, ela disponibiliza, o governo do Estado disponibilizado em torno de 1%, 1,2% da receita tributária líquida. Hoje são 2%. O governador Sérgio Cabral pode receber da Academia Brasileira de Ciência, do governador da ciência. E em 5 anos, nós botamos mais de 1 bilhão e 300 milhões, mais de 1 bilhão e 250 milhões de dinheiro em pesquisa. Vou te dar um exemplo. A UERJ, o reitor da UERJ, o Ricardo Veralves, tomou posse agora, né? Se reelegeu. Quando eu e o governador Sérgio Cabral chegamos no auditório, um auditório aplaudiu durante 3 minutos o governo do Estado. E o reitor ganhou nos 3 segmentos. Professor, servidor e aluno. O reitor da UF ganhou nos 3 segmentos. O que significa isso? Que as universidades reconheceram o esforço do governo do Estado para reviver as universidades. A
crise da UERJ era quase que mortal. Verdade. A UERJ hoje se criou uma esperança. E há como essas universidades desenvolverem trabalhos em absoluta consonância com as políticas públicas do governo do Estado? Você não tem dúvida que um dos desafios é fazer o sonho sair da prateleira e chegar no mercado. Quando a gente financia o produto, a gente quer que o produto chegue. Agora, eu vou te dar um exemplo. Eu defendo que as universidades têm uma parte da sua receita de royalties de pesquisa aplicada. Você chega perto da Unicamp, o FRJ, no Brasil isso não é comum. O que nós defendemos, e a FAPERJ vai investir mais, é na universidade poder produzir também suas receitas. Nós queremos que a Universidade Brasileira seja produtora de produtos, faça o sonho virar realidade. E isso o governador Sérgio Cabral deixa claro. A universidade tem que entrar na modernidade. Não dá para você ter Harvard e MIT no mundo liderando e a UERJ não. Nós queremos que a UERJ seja referência no Brasil e na América Latina. E a Federal está nesse Lógico, a mesma linha? A FAPERJ coloca dinheiro em todas as universidades. Eu desafio, olha, eu vou lançar um desafio aqui público, que qualquer professor de universidade não reconheça que nos últimos 5 anos a FAPERJ mais que dobrou os recursos de todas as universidades do Rio de Janeiro. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o secretário Alexandre Cardoso, da pasta de Ciência e Tecnologia. Tá bom.